Henker que vive duas vezes, capítulo 193. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. UGH, o ar aqui é tão pesado. Mesmo o 12º andar não foi tão ruim. Fante reclamou enquanto caminhava pela floresta dos demônios. Foi divertido espancar fantasmas ocasionais e espécies demoníacas que apareciam. Mas o ar estava tão pesado que ele não estava de bom humor. Porém, Edora ignorou as reclamações de Fante e continuou procurando o caminho. As coordenadas que Yon-Woo lhes ensinou estavam definitivamente em algum lugar perto daqui. Fante estava fazendo beicinho. Caramba, você não consegue ouvir o que seu irmão está dizendo porque está pensando em encontrar seu marido, hein? Edora apenas respondeu friamente. Se você está com ciúmes, procure alguém de quem você goste também. Embora você provavelmente nunca será capaz de fazer isso. Ei, é só porque estou ocupado com isso, mas na verdade sou muito pop. Acho que está aí. Ei. Edora se afastou de Fante e se aproximou de certo ponto. Não parecia diferente de outras partes da floresta, mas com o insight de Edora, ficou claro para ela. Havia pedaços da barreira que se formavam como um favo de mel. Eles formaram uma grande esfera e cobriram uma parte da floresta. Edora colocou a mão dentro da barreira. Normalmente, ela teria sido expulsa, mas parecia que ela encontrou o caminho certo. Sua mão passou pelo ar. Ela lentamente se moveu dentro da barreira. No momento em que Fante o seguiu, seus olhos se arregalaram. Uma vista linda demais estava diante deles. Foi o momento em que entraram em um mundo ilusório do qual só tinham ouvido falar. Você está aqui? Yon-Woo os recebeu habilmente. Havia sujeira em suas roupas e mãos. Como se ele tivesse acabado de fazer alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, Orabone? Você parece cansado. Eu estava fazendo isso e aquilo. Não é algo para se preocupar. Então não se preocupe. Yon-Woo acenou com a mão para tranquilizar Edora e conduziu os dois ao redor do mundo ilusório. Bran parecia descontente ao ver os dois. Trazendo pessoas de fora assim. O que está errado? Eu acho que é legal. E Sesha parece gostar também. Galliard repreendeu Bran com um sorriso. Sesha geralmente era cautelosa com estranhos, mas parecia gostar dos irmãos. Ela estava interessada neles porque Yon-Woo disse que eram amigos dele, e Fante e Edora se davam bem com crianças. Fante gostava de crianças e Sesha se divertia com Edora porque ambas eram meninas. Se não fosse por isso, eu já os teria expulsado há muito tempo. Bran cruzou os braços e resmungou. Mas, diferentemente de sua atitude, seus dois olhos estavam focados na sorridente Sesha. Ontem à noite, Yon-Woo disse que seus amigos haviam entrado no 23º andar e perguntado se não havia problema em trazê-los para dentro da barreira. Bran recusou a princípio, pois estava sendo perseguido pelos Elohim e Eder, mas como Galliard concordou, dizendo que eles eram da tribo de um chifre, ele acabou permitindo-lhes entrar com várias condições. Eles não podiam fazer barulho e nem sequer tinham permissão para chegar perto da fazenda. E se os Elohim os encontrassem, eles teriam que ajudar. A maioria dos jogadores teria fugido ao ouvir o nome, Elohim. Mas os irmãos rapidamente concordaram com as condições sem qualquer hesitação. A tribo de um chifre, que até lutou contra o dragão vermelho, não tinha nada a temer dos Elohim. O mesmo aconteceu com os irmãos Fante. Você sabe, Sesha pode estar sozinha. Ela não passou muito tempo desconectada do mundo? Então tenha isso em mente. Bran fechou a boca com força. Não havia nada que ele pudesse dizer aqui. Galliard pode estar certo. Era verdade que Sesha estava rindo muito mais do que normalmente. A primeira vez que ela riu assim provavelmente foi quando Galliard apareceu. Era uma risada que ela não mostrava a Bran com frequência. Talvez. Ocorreu-lhe que deixava Sesha mais solitária ao pensar que estava fazendo isso por ela. Caim, eu tenho algo a dizer. Então venha aqui. Yon-Woo, que estava assistindo Sesha, Edora e Fante brincarem juntos, virou a cabeça para Bran. Uma situação engraçada acabara de acontecer porque os três estavam brincando de esconde-esconde, e Fante foi pego por Sesha porque era muito grande. Yon-Woo limpou a bunda e se levantou. Ele disse a Edora que iria embora por um momento e foi para trás da cabana seguindo Bran. Edora não conseguiu tirar os olhos de Yon-Woo enquanto ele se afastava. Ela estreitou os olhos como se não gostasse de alguma coisa e suspirou. Foi um suspiro profundo. Ela sentia isso toda vez que olhava para Yon-Woo, mas ele era sempre o mesmo. Teria sido bom se ele dissesse que estava feliz em vê-la ou que sentia falta deles. Ele era alguém de quem você não poderia esperar tais coisas. Quando Edora balançou a cabeça para ver onde Fante e Sesha estavam, ela ficou surpresa porque Sesha saltou de repente. Ela dobrou seus pensamentos e sorriu novamente. O que está errado? Edora, você gosta de Caim? Foi uma pergunta repentina. Os olhos de Edora se arregalaram e ela sorriu levemente. Por que você acha isso? Seus olhos nunca deixaram Caim. Edora tossiu sem querer. Parecia que suas emoções eram tão claras que até uma criança como essa poderia vê-las. Mas ela ainda tinha orgulho de mulher. Justamente quando ela estava pensando que não deveria deixar isso óbvio, sua expressão ficou estranha com o que Sesha disse. Hihi, devo ajudá-lo? Enquanto Sesha e Edora conversavam sobre isso e aquilo, Yon-Woo conversava com Bran e Galliard. Eles pareciam muito sérios quando chamaram Yon-Woo.
Então ele achou que era algo importante. Ele estava certo. Você sabe que o círculo de transmutação e a barreira estão quase terminados, certo? Sim. Yon-Woo acenou com a cabeça. Claro que ele sabia, já que foi o único assistente de Bran no último mês. Galliard não conhecia nenhuma magia além da magia espiritual, e Sesha disse que coisas assim eram chatas. Apenas Yon-Woo demonstrou interesse. Depois de encontrar o caminho para completar a Pedra Filosofal, Yon-Woo passou as noites tentando entender a Tábua de Esmeralda e usou esses resultados para estabelecer um círculo de transmutação. Embora tenha passado apenas um mês, o conhecimento de Yon-Woo sobre magia tornou-se muito mais profundo. A maior característica da alquimia é como ela é feita, já que runas também podem ser criadas com isso. Com a ajuda de Bu e Rebecca, ele gravou mais runas em seus ossos. A proficiência de seu Magic Equipe também aumentou bastante. Mas sua maior conquista foi encontrar uma maneira de terminar a Pedra Filosofal. Como os materiais de que precisava estavam dentro do Intrenium, ele estava tentando as coisas uma por uma. Claro, o material mais importante era a fonte do poder mágico. Felizmente, não há notícias de que Éder ou os Elohim tenham aparecido por perto. Eles provavelmente ainda estão nos procurando. Mas quando a barreira terminar, eles não conseguirão chegar até nós facilmente. Se o mundo ilusório terminasse, este local se tornaria completamente território de Bran. Isso significava que ele poderia estabelecer seu território sagrado. Embora fosse limitado, o deus Brahma seria capaz de usar seus poderes divinos. Se isso acontecesse, nem mesmo os Elohim seriam capazes de vencê-lo. A menos que seu líder, um dos 9 reis, trabalhasse com eles. Então deixe este lugar conosco e volte depois de organizar o que for necessário. Quando o círculo de transmutação terminar, estaremos ridiculamente ocupados novamente. Os olhos de Yon-Woo ficaram ligeiramente maiores. Bran não disse isso diretamente, mas quis dizer que Yon-Woo deveria fazer uma pausa. Galliard sorriu e repreendeu Bran. Você pode simplesmente dizer que está dando férias a ele. Por que você está construindo tanto? Bran cruzou os braços e não disse nada. Ah, você está envergonhado. Cale-se. Yon-Woo riu levemente, vendo os dois discutirem de idades diferentes. Bran se levantou como se não quisesse mais fazer parte dessa conversa. Galliard balançou a cabeça para seu amigo mentiroso e falou com Yon-Woo. Ele é alguém que não pode ser genuíno. Então seja compreensivo. Como ele disse, vamos nos concentrar em invocar demônios quando o círculo de transmutação estiver pronto. Vá cuidar de tudo o que você está rechaçando. E descanse com seus amigos. Yon-Woo acenou com a cabeça. Ele estava se perguntando quando deveria ir para Deroy Lake. Funcionou bem. Mas ele também pensou que seria perigoso se os Elohim aparecessem de repente enquanto ele não estivesse por perto e a barreira estivesse inacabada. O que devo fazer? Ele contemplou por um momento e algo lhe ocorreu. Bran, Galliard. O que está errado? Você tem mais a dizer? Vendo os dois inclinarem a cabeça, Yon-Woo sorriu levemente sob a máscara. Já que estamos invocando um demônio, por que não cuidamos dos Elohim enquanto estamos nisso? Eu tenho uma boa ideia. Então você está dizendo que quer fazer um ataque juntos? Tudo bem se você não quiser. Sem chance. Eu estava começando a ficar entediado aqui agora. Então deu certo. Fante respondeu com entusiasmo ao que Yon-Woo disse e se levantou. Foi divertido brincar com Sesha. Mas entrar em uma batalha sangrenta era mais o estilo dele. E porque ele não precisava brigar quando estava com Yon-Woo, porque Yon-Woo cuidava de tudo, ele ficou ainda mais animado. Ele às vezes ficava com ciúmes do crescimento de Yon-Woo. Mas era verdade que Yon-Woo o motivava a trabalhar mais. Então ele queria verificar o quão mais forte Yon-Woo era. Além disso, com Yon-Woo empatado em primeiro lugar no 21º andar com Alforone deixou a tribo de um chifre em alvoroço. Foi porque Yon-Woo fez algo que o rei marcial não foi capaz de fazer em sua juventude. Ele não expressou muito na frente de Fante e Edora, mas o rei marcial provavelmente se sentiu injustiçado na época. Quando Fante ouviu a notícia, sentiu-se aliviado, mas também sentiu vontade de lutar. O objetivo que ele queria alcançar, a pessoa que um dia queria derrotar era Yon-Woo. Ele precisava ser continuamente estimulado e treinar-se. Yon-Woo riu levemente ao ver Fante sendo competitivo, e fez uma pergunta a Fante vendo o rosto chateado de Edora. Por que Edora é assim? Fante deu uma risadinha como se fosse hilário. É porque ela foi atingida de algum lugar completamente inesperado. As coisas aconteceram. De qualquer forma, você deve estar feliz por ser tão popular. Ri. Yon-Woo olhou para Sesha dormindo no banco e suspirou ao perceber o que poderia ter acontecido. Houve momentos em que Sesha disse coisas surpreendentes para sua idade. Edora provavelmente ouviu algo de Sesha. Em momentos como esse, era melhor para sua saúde mental fingir que não sabia de nada. Ele levou Sesha para o quarto dela e disse a Edora que iria embora. Edora rapidamente se animou novamente e disse que seguiria Yon-Woo. E assim a festa foi decidida. Yon-Woo avisou Bran e Galliard que ele iria embora e saiu da barreira. Ele estava respirando ar fresco sob um céu azul claro, então parecia estranho na atmosfera pesada sob o céu vermelho. Yon-Woo circulou seu circuito mágico para ajustar sua condição e transformou sua armadura mágica na forma de uma armadura revestida.
Ele moveu Vigrid de costas para o cinto e colocou um escudo nas costas. Quando uma peça de armadura de cabeça foi criada, ela envolveu todo o seu rosto. Seu rosto estava completamente obscuro agora. Por ser preto, combinava com a atmosfera geral do 23º andar. Por que você está fazendo isso? Não quero me envolver com coisas irritantes. É porque você não quer que as pessoas te ataquem. Você está dizendo que é famoso agora? Fante riu. Na verdade, o que ele disse estava meio certo e meio errado. Ele poderia ignorar sua fama e afastar os outros com sua força. Mas Yon-woo estava em guarda contra os Elohim. Ele estava planejando pegar o éter antes de sair do 23º andar, mas ainda não era a hora. Além disso, era estranho que não houvesse avistamentos dele. Então ele estava planejando esconder sua identidade tanto quanto possível. O dinossauro ceratoxiano nem merecia mais ser chamado de peça escondida, de tão conhecido. Era provável que houvesse muitos jogadores lá. Não, já que Éder foi derrotado, poderia realmente haver menos? Enquanto ele organizava seus pensamentos, os três seguiram em direção ao lago. Então vamos terminar a limpeza. Depois que eles mandaram Yon-woo embora, Galliard torceu levemente o pescoço para se esticar. Ao fazer isso, ele viu Bran imerso em pensamentos. No que você está pensando tanto? Não, eu só acho que ele é mais interessante quanto mais você pensa nele. Eu acho, isso faz sentido. Desde quando conheci aquela criança, eu era o mesmo. Bran estava pensando no que Yon-woo sugeriu antes de partir. Cuidar dos Elohim? Como? A pergunta de Bran, Yon-woo respondeu assim. Eles provavelmente estão preparando uma armadilha para nós. Então temos que virar a mesa. Podemos dá-los como alimento aos demônios. A estratégia foi simples e eficiente. E ele gostou especialmente que caras como Éder seriam dados como sobremesa aos demônios. As pessoas dos Elohim geralmente eram aquelas com sangue piedoso. Por causa disso, eles tinham poder sagrado, mesmo que fosse só um pouquinho. Bran estava se perguntando como atrair os demônios, e isso foi perfeito. Assim, houve momentos em que Yon-woo pensou em coisas que nunca imaginou antes. Ele também recebeu muita ajuda quando estava fazendo o círculo de transmutação. E também, Yon-woo se tornou amigo da tímida Sesha. Por fora, ele parecia apático, mas Bran estava grato a ele porque na verdade ele tinha um coração caloroso. Como alguém do passado. Suas personalidades são completamente diferentes, mas ele lembra outra pessoa. Os olhos de Galliard estavam cheios de arrependimento e amargura. Então ele viu Sesha, que estava olhando para onde Yon-woo havia saído. Se ele ainda estivesse por perto, ficaria feliz em ver aquela criança.